Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Júlia e eu vou dar uma aula para vocês de algarismos significativos. Antes da gente começar, esse e-mail que está na tela é o e-mail que eu criei para vocês, caso vocês queiram me mandar suas dúvidas sobre as questões ou os vídeos, ok? Vamos começar. Algarismos significativos. Os algarismos significativos são todos os dígitos conhecidos mais o primeiro duvidoso. Como assim? Por exemplo, eu tenho aí a imagem de duas réguas, uma que a divisão dela é por centímetro e a outra que a divisão é por milímetro. Então, na primeira régua eu consigo contar ali até o 23, certo? Eu tenho a minha numeração até o 23. Eu sei que depois da vírgula, o número dela está entre o 23 e o 24. Se ela tá um pouquinho mais perto ali do 23, eu posso chutar assim 23,5, 23,6. Ali no caso, chutaram 23,3. Mas você entende que é um chute? É duvidoso aquele algarismo? Então, assim, os seus algarismos certos são 2 e o 3. O último 3 já é um algarismo duvidoso. Agora, ali na segunda régua, onde a gente tem uma divisão por milímetros, nós podemos saber que tem 23, aí nós contamos 23,1, 23,2, 23,3, e nós sabemos que depois desse 3, pode estar entre o 3 e o 4. Se ele está um pouquinho mais perto do 4, a gente pode chutar ali 23,36, 37, às vezes um 38. Ali no caso tem um 37. Então vocês entendem que o último número, ele é um algarismo duvidoso, mas mesmo assim ele tem informação. Então ele é significativo, mas ele é duvidoso, tá? Vamos lá. Sobre o número de algarismos significativos. Se conta da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo não nulo, que significa, por exemplo, zeros à esquerda não se contam. Já ouviram o ditado, você é um zero à esquerda? Pois é, significa que você não vale nada. Então, ali, vocês podem perceber que no terceiro exemplo, nós temos o número 0,012. Mesmo assim, ele tem dois algarismos significativos, ok? Ele tem dois, porque começa a contar no 1. Porque aqueles zeros antes do 1 são zero à esquerda, então não contam. A mesma coisa para o exemplo 4, ok? Já no exemplo 5, nós temos 4 algarismos significativos, porque eles têm zeros à direita. Depois do número 12, nós temos 2 zeros à direita. Já no último exemplo, ele tem 5 algarismos significativos, que é o número 4, o número 5, o número 3 e os 2 zeros à direita. O arredondamento de dados. Se o algarismo que você vai excluir ele é menor do que 5, você pode excluir ele sem problemas, ok? Sem mexer no seu número. Então, por exemplo, 5,052. Se você quer com duas casas depois da vírgula, e o seu número que você vai cortar ali é o 2, como ele é menor do que 5, o seu número vai ficar 5,05. A mesma coisa para 103,701. Como você quer com uma casa depois da vírgula, você vai simplesmente excluir o 0,1, porque o 0 é menor do que 5. Agora, se o seu número for igual a 5 ou maior do que 5, você vai acrescentar uma unidade ao seu algarismo, ok? Ao seu último algarismo significativo. Então, por exemplo, aquele lá que ficou 5,05 vai ficar agora 5,06, porque o último algarismo era 5, certo? Você pode perceber ali que depois dele é 7. Se ele é maior do que 5, você adiciona 1, fica 6, tá certo? Então, outro exemplo, 24,791. Se eu quero ele com uma casa depois da vírgula, como o número que eu vou ter que cortar é o 9 e ele é maior do que 5, eu vou ter que adicionar 1 no meu número que vai ficar. Então, 24,8, tudo bem?
Algarismos significativos em cálculos. Para a adição e a subtração, o seu resultado ele vai ser com o número de casas decimais do fator que tem o menor número de casas decimais. Então, por exemplo, ali eu deixei o exemplo 4,32 mais 2,1. O seu resultado vai ser com uma casa depois da vírgula. Por quê? O seu resultado, que tem menos casas depois da vírgula, é 2,1. Ah, e se tiver um resultado que não tem nenhuma casa depois da vírgula? Você não vai ter casas depois da vírgula. Se os seus resultados tiverem todos a mesma quantidade de casas depois da vírgula, continuam todos com a mesma quantidade, ok? E lembrem-se de fazer o arredondamento. Se esse número 2 do 6,42 fosse 5 ou maior do que 5, esse 4 viraria 5, tudo bem? Para multiplicação e divisão, o seu resultado deve ser dado com o número de algarismos significativos do fator que apresentar o menor número de algarismos significativos. Então, por exemplo, eu tenho 4,32, que tem 3 algarismos significativos, e 2,1, que tem 2 algarismos significativos. Logo, o meu resultado vai ter que ter 2 algarismos significativos. Logo, como eu teria que cortar o 7 e ele é maior do que 5, eu acrescento 1 ali, ficando 9,1. Aqui só uma pequena recapitulação sobre notação científica, tá certo? Então, toda vez que você quer transformar um número, você vai andar a quantidade de casas e colocar sob potência de base 10, tudo bem? Se você andar para trás da vírgula, você coloca em negativo, mas acredito que nisso vocês já saibam, já estão experts. Também aqui relembrando algumas operações com números em notação científica. Na multiplicação, você vai multiplicar os números e somar as potências. Na divisão, você vai dividir os números e subtrair as potências. Para soma e subtração, vocês vão ter que igualar a maior potência. Então, por exemplo, ali transformamos o 2,44 vezes 10 elevado à terceira em 0,244 vezes 10 elevado à quarta, para se igualar com 3,1 vezes 10 elevado à quarta, tudo bem? Soma e subtração, vocês só podem fazer se as potências estiverem iguais. Mas realmente isso aqui é só para vocês relembrarem. Então aqui, voltando aos algarismos significativos, ao efetuar mudanças de unidades para o número de algarismos significativos, não pode ser alterado. Para transformar unidades sem alterar o número de algarismos significativos, usamos as potências de base 10. Então, por exemplo, eu sei que o K ele é 10 à terceira. Então, fica 2,39 vezes 10 à terceira gramas, ok? Lembrando que as potências de 10 não são algarismos significativos, tá bom? Nós só transformamos as unidades. Agora, as regras de grafia das medidas. Vocês se lembram da aula anterior de desvio padrão, desvio médio e variância? Então, a primeira regra é a incerteza da medição é escrita com até 2 algarismos significativos. E a segunda regra é que o resultado base é escrito com o mesmo número de casas decimais que é escrita a incerteza da medição. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Aqui, vamos ir no exemplo 1, aplicando, então, 11,4. A primeira parte ali, para quem não se lembra, né, o primeiro número é sempre a média e depois é o desvio. 11,4 eu tenho que deixar com 2 algarismos significativos. O 4 ele é menor do que 5, eu posso simplesmente cortar ele. E depois, como ele não tem nenhuma casa depois da vírgula, eu vou tirar as casas depois da vírgula do número das medidas. Então, ali, como o número 2 ele é menor do que 5, eu posso simplesmente cortar tudo que está atrás da vírgula. Então, ali no exemplo 2, a primeira regra é temos que deixar com 2 algarismos significativos. Para isso, temos que cortar o 8. Então, aumentamos ali, fica 0,043. Aí, como ele tem 3 casas após a vírgula,
temos que deixar as medidas com 3 casas após a vírgula também. Logo, teríamos que cortar o 7, então aumentamos uma. Deixamos 18,422. Agora, vamos fazer um exemplo bem prático aqui com o nosso resultado da aula anterior, usando o nosso desvio padrão. Nós tivemos que os nossos valores foram esses, ok? Eu estou usando o desvio padrão completo, tá? E a média, ok? É só vocês olharem lá, a média dos valores medidos. A primeira regra, então, é deixar o desvio padrão em 2 algarismos significativos. Eu já fiz isso direto na outra aula, né? Ele fica, então, 0,032. E agora, nós temos que arrumar a quantidade de casas decimais nas medidas. Como ali no desvio padrão nós temos 3, aqui nós temos que deixar 3 também. Quando não tem nada, geralmente, colocamos um 0. E é assim que ficou o resultado da nossa medida. Pessoal, muito obrigada por assistirem. E não se esqueçam que se tiver alguma dúvida, pode mandá-la no e-mail para mim, tá bom? Um beijo, boa sorte na prova de vocês e nos estudos.